PCR. Quais são as principais diferenças entre o atendimento adulto e infantil e as principais atualizações? Esse é o tema da live de hoje, seja muito bem-vindo. Estou na companhia do meu amigo Evandro Salgado, que hoje faz parte do método Seja o Médico na Prática, da parte de pediatria, e vamos discutir esse tema que é de extrema importância para o dia a dia, tanto para o adulto quanto para a criança. E vamos lembrar que PCR é, sem dúvida alguma, a condição, a emergência das emergências. É uma situação em que você tem que ter muito raciocínio clínico e seguir, sim, protocolo, mas sabendo o que está fazendo. Por isso que a gente separou esse tema e também como aquecimento para o evento presencial que vai acontecer em agosto. Primeiro congresso Médico na Prática, que inclusive meu amigo Evandro Salgado vai estar presente e a gente vai falar com mais detalhes também sobre esse tema de PCR nesse congresso. Então, para você médico e acadêmico de medicina, uma oportunidade ímpar. 3 dias inteiros, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, para participar desse congresso que vai acontecer em São Paulo, no novo Hotel Center Norte, totalmente presencial. É uma oportunidade tanto de networking, de me encontrar lá, inclusive, encontrar com o Dr. Evandro, a gente poder conversar, bater um papo, dar um abraço, e principalmente para atualização e muito conhecimento. Vamos trazer temas diversos, com muita atualização, com muito raciocínio clínico, para acelerar o seu aprendizado. A proposta desse congresso é 3 anos de aprendizado em 3 dias. Literalmente 3 dias muito intensos que você vai aproveitar demais para a vida, sem dúvida alguma. Então, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você garantir a sua vaga, garantir a sua inscrição e participar, tá com a gente presencial lá, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. O Evandro Salgado vai trazer umas pitadas aí do atendimento pediátrico. A gente sabe que criança não é um adulto em miniatura, muda muita coisa, o protocolo, todo o raciocínio, dosagem dos medicamentos, isso é muito importante. Então é a sua oportunidade de fazer parte desse evento que está chegando nos próximos dias. E aí, Evandro, vamos discutir então, falar aqui de PCR, um tema importantíssimo. Aproveita para convidar o pessoal para seguir o perfil. Vamos seguir, pessoal, médico na prática, ponto pediatria. Já chama os amigos, chama todo mundo, acadêmico de medicina, médicos e especialmente não pediatras, porque o nosso objetivo é tentar simplificar os processos, simplificar os protocolos, para que todo médico tenha a mínima condição de fato, atender crianças, mas com uma pegada um pouco diferente. A gente vai abordar um pouquinho, falar sobre PCR hoje e trazer as pitadas da pediatria que, como você já falou, não é um mini adulto, a gente tem que adaptar de um jeito mais legal, mais bacana para as crianças. Vamos lá. Então aproveita para seguir o perfil médico na prática.pediatria, tem muito conteúdo para você que é médico e acadêmico de medicina e que atende criança. A gente sabe que no interiorzão, principalmente, não tem pediatra na retaguarda e é você que precisa fazer adequadamente o atendimento desses pacientes. E é justamente esse o intuito do perfil médico na prática.pediatria. Trazer o conhecimento, Dr. Evandro fantástico nisso, trazer o conhecimento para você no seu dia a dia e fazer a diferença para o seu paciente. Falando de PCR especificamente, eu costumo separar a PCR em 5 momentos distintos, que para cada um desses momentos, é claro que na hora do atendimento a gente faz essa integração, mas para você padronizar e sistematizar na sua cabeça. Então a gente vai passar para você aqui hoje 5 passos, tanto adulto quanto na pediatria, 5 passos para você conduzir adequadamente o seu paciente que chegar em PCR. E o primeiro passo é identificação precoce da PCR. Isso parece besteira, como assim identificar que o paciente está em PCR? É fundamental, porque muitas vezes você se depara com um paciente que está inconsciente e às vezes fica perdendo tempo, chamando tudo, até chamar a equipe, preparando, até você pensar em PCR, esse paciente, se ele tiver em PCR, você está perdendo preciosos segundos. Então, na verdade, toda vez que você se depara com um paciente inconsciente, é chamá-lo de imediato. Não respondeu realmente, já chama a equipe e imediatamente tem que ser medular, tem que ser reflexo, você já levar a mão na região carotídea e já não pode levar mais do que 10 segundos para identificar que esse paciente está em PCR. E aí, a partir desse momento, você parte para o segundo passo, mas aqui vamos ver já as diferenças de adulto e criança. O que muda para a pediatria na parte de reconhecimento? Primeiro, e para você que está em casa, assistindo a gente aqui, primeiro, a gente tem que ter bom senso com as crianças, né? Porque se no adulto já não é fácil reconhecer uma parada cardiorrespiratória, imagina em um bebê.
Então já começam as diferenças. A criança é pequena, abaixo de 1 ano especialmente, um lactente. Você começa pelo local de checar ritmo. Então eu chego, eu tento chamar a criança, se é um bebê eu simplesmente vejo se ela tem alguma reação, e, por exemplo, para um bebê pequeno eu já não posso checar o carotídeo, porque criança não tem pescoço, bebezinho não tem pescoço, é muito pequeno. Então, na verdade, a gente já checa em 2 locais específicos, que é o braquial, e, sinceramente, Ruli, na prática, não é fácil achar o braquial na hora. Então, na teoria, muita gente sabe, mas na hora de fazer... Então, é sempre legal a gente praticar. Enquanto eu estou examinando uma criança, no dia a dia, tenta já sentir onde que é esse tal pulso braquial. Vai sentindo. Aqui, ó, na inserção do bíceps, coloca ali a mão e o bebezinho gordinho, às vezes é difícil você achar, mas já pratica, porque na hora H você tenta lá. E outro local que a gente olha é femoral, que já é mais difícil também, porque fralda, o bebê tá todo empacotado. Então, assim, é legal você praticar isso para um momento que de fato eu preciso, eu tento chamar o bebê e aí exatamente o mesmo tempo, eu tenho no máximo 10 segundos. Se eu tô na dúvida, eu já pulo para outra fase. Esse que é o negócio, muita gente se perde nisso. Ah, não sei se tô sentindo, vou tentar auscultar. Não, você não sentiu, você tá em dúvida, você já pula para massagem, que a gente vai falar, mas tem essas diferenças, braquial e femoral, e aí a gente só usa o carotídeo para crianças já maiores. Isso é interessante. E no adulto, a gente pode também usar femoral, mas da mesma forma, no adulto, às vezes até pior, porque tá de calça jeans, alguma coisa que você teria que colocar a mão por dentro, vai perder tempo, às vezes desabotoando, tirando o cinto. Por isso que para adulto, de maneira geral, é muito fácil e direto, você já vir aqui, ó, tá ali, chamou, não respondeu, já tá chamando a equipe, você já coloca a mão direto ali na carotídeo e já vai chamando a equipe. Pessoal, tô com o paciente inconsciente, já tô aqui, ó. Caramba, será que não tem? 10 segundos. Não identificou pulso? Parte para o segundo passo, que é RCP imediata, ressuscitação cardiopulmonar imediatamente. Esse é o ponto fundamental durante um atendimento a uma PCR. É aqui que faz toda a diferença para o paciente, uma RCP de qualidade. E quando a gente fala de RCP, principalmente tem que ser o seu foco em fazer uma compressão torácica adequada, a famosa massagem cardíaca. Muita gente às vezes torce o nariz, vai falar massagem cardíaca? Sim, é um termo que você fala, todo mundo identifica. Às vezes compressão torácica até identificar, então pode continuar falando massagem cardíaca, não tem problema. O fato é fazer com qualidade. Então, de imediato, começar com compressão torácica, 30 compressões para 2 ventilações. E aqui, como a gente vai focar o atendimento no ambiente hospitalar, necessariamente fazer as ventilações. Porque se você está na rua, se deparar com um paciente na rua, você até pode não fazer ventilação, se você não tem uma máscara, tudo mais, mas isso é para atendimento fora de ambiente hospitalar. Aqui o foco no ambiente hospitalar, imediatamente 30 compressões torácicas para 2 ventilações. E que inicialmente você não precisa sair correndo para entubar o paciente. O ACLS ele traz essa orientação. Se você está conseguindo ventilar de maneira adequada com máscara e ambu, não precisa imediatamente entubar. Mas, claro, conforme for progredindo e o paciente demorando para retornar, o ideal é partir para a intubação. E se o paciente estiver parado por conta de alguma coisa de hipóxia, relacionado com hipóxia, por exemplo, uma crise de broncoespasmo severa, ou até mesmo um afogamento, para esses casos o ideal é sim intubar para conseguir fornecer o máximo de oxigenação para esse paciente. Mas ter muita atenção, é muito importante que você acompanhe quem está fazendo a compressão torácica, revezando a equipe, porque vai cansando. Quem já fez compressão torácica sabe o tanto de esforço que você faz ali na hora, tem que fazer da maneira adequada, posicionamento, e você precisa estar coordenando isso, tá olhando quem está fazendo a compressão, se está fazendo adequadamente, a um ritmo acima de 100 por minuto. Hoje tem diversos aplicativos no celular que a gente consegue, coloca no celular, ele fica dando o ritmo. Porque parece também besteira, mas conforme vai cansando, você vai diminuindo a frequência, e o ideal é que seja acima de 100. Então, coloca algum aplicativo no celular para ficar marcando o tempo para conseguir fazer essa compressão. E vai fazendo 32, 32, revezando 5 ciclos de 32, ou, se o paciente for intubado, fazer a compressão por 2 minutos. E aí a ventilação não é mais 32, e sim, compressão torácica ininterrupta, fica constantemente fazendo a compressão, e uma ventilação a cada 6 segundos. E aqui vale um adendo também, para ter muito cuidado. Como o ritmo da compressão torácica é muito intenso, acima de 100 por minuto,
a tendência de quem está ambuzando é ficar acompanhando, fica ali na loucura, vai acompanhando e vai ambuzando um monte. Não pode. É uma ventilação a cada 6 segundos. Vamos lembrar que no momento que faz a ventilação, aumenta a pressão intratorácica. Então isso diminui o retorno venoso, diminui a efetividade, vamos assim pensar, da compressão torácica. Então é muito importante que se você estiver ambuzando, se controlar e fazer uma a cada 6 segundos, e se tiver alguém ambuzando, é importante que você oriente isso de maneira adequada. E na pediatria, Evandro, o que muda aqui o 32? O que muda a compressão? Pediatria é um universo à parte, né? Se eu pegar desde o neonatal, e aí a gente tem um curso totalmente diferente da pediatria, reanimação neonatal é uma certificação diferente, é outra história. Por quê? Quanto menor a criança, por que criança para? Para começo de história, qual que é a principal causa? Respiratório. Então, a criança, no geral, tem a ver com a parte respiratória, e aí as causas cardiovasculares, elas vêm depois. Então, quanto menor a criança, mais ventilação eu tenho que fazer. Então, você pega um recém-nascido, qual que é o ritmo de compressão e ventilação? É 3:1. Então, 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3. Quando eu já vou para as crianças, na última atualização da American Heart Association, do PAUS, você já mudou um pouquinho a frequência. Então, antes a gente fazia um socorrista só, 32, e depois para 2 socorristas, 15:2. Hoje em dia, se sistematizou para fazer sempre 15:2, justamente para você aumentar a taxa ventilatória. Então, independente de você estar sozinho ou em 2, você sempre vai fazer 15:2. E uma coisa que é importante a gente frisar, técnicas de massagem também variam de criança para criança, depende do tamanho da criança. Então, se eu pego um recém-nascido, eu tenho que usar, por exemplo, a técnica dos polegares. A gente não está com nenhum bebezinho aqui para demonstrar, mas é fácil, eu tenho certeza que você já viu. Quando você abraça um bebê, você tem que, na verdade, dar o apoio. A tua própria mão, ela vai ser quase que uma prancha, uma tábua. Só que, idealmente, você sempre tem que apoiar numa superfície rígida. Então, nem que seja em cima da mesa, coloca no chão, se eu não tenho recurso adequado, a gente estava falando do pré-hospitalar, vamos focar no hospitalar, mas assim, eu estou em qualquer lugar, eu preciso, nem que seja no chão, em cima de uma mesa, mas a minha mão vai ser uma região de apoio. E aí eu coloco na região intermamilar os meus 2 polegares e comprimo. O objetivo é sempre o mesmo, é eu conseguir uma compressão de no mínimo 1/3 do tórax. Esse é o ideal. Porque não é que você vai conseguir fazer uma compressão cardíaca efetiva. O objetivo não é esse, porque senão a gente teria que apertar muito mais forte. O objetivo é você fazer uma compressão torácica o suficiente para que o teu coração tenha uma compressão, só que mais do que isso, um relaxamento. Porque aí eu vou começar a circular sangue nas coronárias. Esse é o objetivo. Circulando nas coronárias, eu começo a dar um pouco de ritmo de novo e eu devolvo. Então, bebezinho pequeno, até abaixo de 1 ano, 6 meses, 8 meses, eu ainda consigo fazer, ou a técnica dos 2 dedos, né? Eu coloco também na região intermamilar, ali no externo, e eu comprimo, sempre com a mesma ideia, tem pelo menos 1/3 do tórax. Quando é uma criança maior do que isso, maior do que 1 ano já, eu já consigo fazer praticamente igual ao do adulto. Então, eu posso, inclusive, usar as 2 mãos. O que vai mudar, obviamente, é a sensibilidade, é o tanto que você vai colocar de força, sempre cotovelos esticados e sempre numa superfície rígida. E isso é importante eu dizer, porque na hora de uma parada real, eu estou no hospital, identifiquei, a criança está lá sem reação, vou lá, checo o ritmo, não tem ritmo. Muita gente esquece disso. Então, eu tenho que começar imediatamente, só que, por exemplo, a criança está no berço, está na maca, e você não tem, às vezes, uma superfície rígida o suficiente. Sempre pede ajuda, o pessoal trazer o carrinho de parada e já pede a tábua. Muita gente esquece disso, parece besteira, mas não é. Porque eu estou começando a comprimir e o colchão vai absorver. E para criança, especialmente, a gente ainda coloca aquele colchãozinho casca de ovo, fica uma superfície macia, você não consegue dar um débito adequado. Então, pede a prancha, coloca embaixo da criança, não para de massagear, alguém vai fazer isso por você, e como o Roli falou, você tem que ter uma equipe te auxiliando, a cada 2 minutos você vai revezar, porque cansa pra caramba, e aí eu tenho, em crianças menores de 2 anos, por exemplo, eu tenho a opção de fazer com uma mão só, então eu coloco aqui no externo, também na linha intermamilar, ou eu posso fazer com as 2 mãos, não tem problema, o negócio é bom senso para eu continuar comprimindo cerca de 1/3, e o ritmo é exatamente esse que você falou, é acima de 100, então tem que ser um ritmo rápido, bem ritmado, né? E você não pode parar. Você tem que comprimir o tempo todo. O colega que vai estar na ventilação também parece fácil.
mas não é. Pediatria tem essas particularidades. A máscara tem que estar bem locada na criança. Então, se eu tenho um bebê pequeno, também abaixo de 1 ano, geralmente a gente usa uma máscara circular. A ideia é o seguinte, eu tenho que cobrir nariz e boca. É muito simples. Então, eu tenho que cobrir base do nariz e mento. E aí eu pego as máscaras que eu tenho disponível e aí eu testo ali na hora, poxa, o bebê pequenininho, vou usar a circular. A partir de 1 ano para frente, eu já posso usar máscara triangular, só que eu tenho a pediátrica, eu tenho adulto e tem crianças que eu vou usar de adulto, porque é a que veda melhor. Se eu usar uma máscara muito pequenininha, primeiro, não vai vedar o suficiente, você não vai conseguir dar vazão para aquele ar. E outra coisa é o posicionamento. Muita gente esquece também, o bebê está aqui com o queixo colado no corpo e eu estou achando que eu estou ventilando aquele momento. E uma coisa que eu preciso frisar, Ruli, não precisa ser um momento desesperador, não precisa ser um seriado de Grey's Anatomy, de House, não é isso a vida real, né? Quando a criança para, abaixa a poeira, seja racional e começa a fazer as coisas sistematicamente. Puxa o protocolo para a cabeça, porque quanto mais desesperadora a cena, mais difícil vai ser reanimar aquela criança. Então, se acalme a equipe, peça o mínimo de gente possível na sala, porque isso acontece, vem um monte de curioso. Eu já peguei paradas cardiorrespiratórias, por exemplo, que tinha 20 pessoas na sala, no pronto-socorro. Não dá. A primeira coisa que você faz, poxa, eu vou liderar, e o médico tem essa responsabilidade, você é o líder naquele momento. Ok, pessoal, por favor, deem licença, eu preciso de no máximo 3 ou 4 pessoas aqui para auxílio. Fecha a porta, inclusive familiares. Aí a gente entra em outra questão, não sei se a gente aborda mais para frente, mas pelo PAUS, pela American Heart Association, idealmente, se a família quiser participar desse momento, você pode permitir. Você pode perguntar isso para a família. Vocês querem participar? Por quê? Tem alguns estudos dizendo que quando a família presencia tudo aquilo e vê todo o processo, eles percebem que você fez tudo o que precisava fazer. Mas aí é uma questão de bom senso, porque tem famílias que vão perder a estribeira, não vão conseguir segurar a emoção naquele momento e às vezes vai atrapalhar. Então, você tem que ter esse bom senso, mas, poxa, a família está ali, está acompanhando, eles podem ficar num segundo plano, mas quem está ajudando diminui o número de pessoas na sala e começa imediatamente as compressões, e aí eu estava falando do posicionamento. Você precisa fazer uma leve hiperextensão e você precisa checar se está funcionando a tua ventilação com o ambu. Às vezes o ambu não está funcionando, às vezes o ambu está com a bolsa furada. Então, antes de mais nada, eu preciso checar meu material, ambu funcionando, e aí também tem mais particularidades. A gente vai falar isso com muito mais detalhes no congresso, não deixe de participar, é muito importante que você esteja lá, porque nós vamos treinar isso também na prática, spoiler para quem estará lá. Agora, eu tenho um ambu que precisa ser adequado, então, quanto que eu preciso, e aí eu não vou aprofundar muito, mas quanto que eu preciso mais ou menos de volume para encher esse pulmão? Não é muito, é cerca de 8 a 10 ml por quilo, isso na maior das hipóteses. O ambu ele é pequeno, então se eu pego um ambu neonatal, quantos ml tem dentro daquele de ar? Em torno de 250. Quanto que é o pulmão do recém-nascido? Se você pegar um recém-nascido de 4 quilos, só para você ter uma ideia, 10 ml por quilo é 40 ml. Olha a diferença. E o ambu é pequenininho, mas ele tem 250. Eu não preciso fazer assim no ambu. Eu não preciso a todo ar. Eu vou estourar o pulmão da criança. É claro que eu tenho uma válvula de segurança, que se passar de uma determinada pressão em geral, em torno de 40, vai escapar aquele ar. Mas às vezes essa válvula está travada. Já aconteceu comigo. Então na hora de você fazer, a válvula está travada, o ar não escapa. Então é pouquinho, gente. É isso aqui, ó. Você vai comprimir assim, também em torno de 1/3 do ambu. Só que o mais importante não é isso, não é ficar pensando, quanto que eu vou apertar? É o quanto está ventilando lá. Precisa expandir o tórax, eu preciso ver, poxa, tá ventilando, está sendo efetivo. E aí tem que ser rápido e objetivo. Tô lá comprimindo, 15, 1, 2, 3, cheguei em 15, 2 ventilações, beleza, ventilei, mais 15. E aí é o que você falou, depois que entubou, aí eu vou ser mais sistemático, e aí eu faço em torno de 6 também. Criança, você até pode fazer um pouquinho mais, porque a frequência respiratória da criança ela é mais alta. Então você vai tentar chegar ali em torno de 20 a 25 incursões dentro de 1 minuto. Então você vai fazendo mais ou menos essa continha, mas é em torno de 6 a 7, e vai ventilando, sempre checando se o tórax está expandindo legal.
E olha a diferença, né? Tá vendo como que criança não é um adulto em miniatura? Olha como muda, tanto dentro do espectro ainda da pediatria, né? Neonato é uma coisa, mas porque tem criança também de adulto, que aí você vai seguir protocolo de adulto, mas, enfim, importante ter essa segurança, importante saber. Você falou uma coisa de família, né, junto, é uma situação difícil, porque, por exemplo, eu mesmo passei por uma situação triste, ruim, que eu precisei fazer compressão torácica na minha avó, cara. Então, imagina, você está ali numa situação, seu parente, além de assistir, já é difícil, imagina você participar. E por que eu participei? Porque, enfim, tem toda uma história, eu não vou entrar em detalhes aqui de colega, da forma de atendimento, mas a hora que ela parou, eu estava junto, estava muito grave, entubada, 30 ml hora de nora, a hora que ela parou, o colega falou assim, vamos começar 15:2. Isso tem 10 anos atrás. Já fazia pelo menos uns 5, 7 anos que não era mais 15:2 para adulto, era 30:2. Então, a hora que ele falou isso, eu, puxa vida, falei, não, na verdade são 30:2 e eu já percebi que eu deveria assumir. Aí, o lado médico baixou mais do que de neto, e aí eu que inclusive comecei a compressão torácica, falei, não, pode deixar, eu assumo aqui, 30:2, vai ambusando, e fomos fazer, ambusando não, desculpa, vai, e ela estava inclusive entubada, então ele falou 15:2, eu falei, não, seria 30:2, mas ela está entubada, então na verdade é compressão contínua. Fui lá fazer compressão, e aí falei para ele, a cada 6 segundos vai ambusando. E aí a equipe e tudo mais, ela voltou depois de 2 ciclos, estava com uma baita acidose, pedi para fazer bicarbonato, inclusive, foi a causa da parada, porque tinha uma gaso 6,8, ela provavelmente fez um abdômen agudo vascular, então estava muito grave, muito ruim, ela voltou depois de 2 ciclos e depois parou de novo, mas é uma situação muito ruim, muito, talvez para a família também, mas enfim, coisa para se discutir. E só complementando, eu trouxe essa questão justamente por isso, a gente vai criando um relacionamento, né? São situações totalmente diferentes. Eu estou numa emergência e eu estou conhecendo aquela criança agora. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Você não conhece a família, você não estabeleceu o vínculo e você simplesmente tem que ali segundos para você, às vezes, conversar com a família. Olha, tá em parada cardiorrespiratória, você explica direitinho, nos termos que eles entendam, mas vocês querem participar da reanimação? Você pode fazer isso. Parece difícil abordar esse tema, mas você tem que mostrar profissionalismo e segurança nessa hora. Uhum. Agora, eu também trabalho em um setor que é UTI pediátrica, ou eu estou numa enfermaria, em que você geralmente já estabeleceu um vínculo com a família, aí é outro cenário, e muitas vezes você sabe que aquela família tem condição de ficar ali, às vezes já tem uma condição crônica, e os próprios pais ficam ali presencialmente, respeitam, e muitas vezes já aconteceu de, infelizmente, a criança não voltar e a família, no final, agradecer. Poxa, vocês fizeram todo o possível, obrigado. E muitas vezes a própria família sai, pede para sair, mas também, da mesma forma, reconhece que você investiu. E aí, mais para frente, a gente pode falar do tempo de reanimação. Essa é uma questão um pouco polêmica, que entra muito nisso, né? Do quanto de relacionamento, do quanto de segurança que você tem no teu atendimento. Essa é uma discussão muito importante, a gente pode deixar mais para o final. Ao final. Eu aproveito para pedir, se você está aqui aproveitando, curtindo tudo isso que a gente está trazendo de informação, aproveita para dar um like no vídeo e compartilhar com seu amigo também. Vê lá quem é seu amigo médico, acadêmico de medicina, grupo da sala, grupo de plantão. Pega o link desse vídeo, manda nesses grupos, traz eles para cá para participarem dessa live. Olha a importância de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Sem dúvida alguma, vão levar esses ensinamentos para a vida e vão fazer a diferença na vida de muitos pacientes. Então aproveita, compartilha, que você já vai estar fazendo essa corrente do bem também. Uma coisa para falar, para finalizar essa primeira parte, essa segunda parte de RCP, no caso do adulto, principalmente em pacientes mais idosos, é muito comum, na hora da compressão torácica, fazer a desinserção dos arcos costais do externo, que às vezes a gente acha que fraturou, pode até fraturar o arco costal também, mas o que mais acontece, na verdade, é essa desconexão do arco costal com o externo. E isso faz barulho ali na hora. Você está fazendo a compressão torácica, você vai ouvindo, principalmente pacientes mais idosos, que a gente sabe que essa articulação, a base da cartilagem, fica toda ressecada, endurecida, então acaba fraturando ou desinserindo. Isso para um familiar ali ouvindo é meio complicado, mas eu acho que na pediatria faz muito mais sentido isso também, justamente para a família ter essa segurança que você está oferecendo o melhor atendimento. E aí que eu chamo a atenção e o ponto
do tanto que você precisa estar seguro nesse momento para, inclusive, poder passar essa segurança para a família. Porque imagina a família querendo acompanhar e você na loucura lá e tentando lembrar de protocolo, tentando seguir um passo a passo e com aquela confusão na cabeça, aquela insegurança. Puxa vida, talvez isso vai ser ruim para a família vendo. Então, a importância de estar seguro, seguindo o protocolo, fazendo o certo naquele momento, porque isso vai impactar até nessa percepção da própria família ali ao redor. Mais uma vez te interrompendo, Rui, desculpa, mas você vai levantando bola, eu tenho que cortar. Criança é muito mais maleável, né? Interessante você falar disso, porque bebezinho, criança um pouco menor, é praticamente cartilagem ali, né? Então, geralmente não acontece isso, mas crianças maiores acontece. E às vezes tem, de fato, fratura, não só desconexão, dependendo da... Então, uma dica interessante para você saber, minha compressão está sendo efetiva, é monitorização. Eu percebo isso no monitor também. Então, eu sempre presto atenção no monitor. Quando eu cheguei e eu já estou iniciando a minha reanimação, já coloco os eletrodos, começo a monitorar. A gente vai falar ainda provavelmente dos ritmos de parada, mas assim, percebi e estou de olho no monitor e estou comprimindo. Você percebe nitidamente, conforme a compressão, às vezes, e até no oxímetro, já percebi isso muitas vezes, você vê a onda, você vê o ritmo ali, começando a aparecer. Claro, se a criança está em assistolia, você não vai ver ritmo nenhum, mas às vezes você percebe no oxímetro o ritmo de onda e você está oxigenando, é como se o corpo tivesse... É como se o corpo tivesse funcionando normalmente. Às vezes a saturação está lá, 95, com ritmo de onda, porque você está, entre aspas, quase que fazendo a função ali do débito cardíaco. Então presta atenção no monitor, e aí às vezes você está apertando demais, você está comprimindo demais, às vezes nem precisava tanto, mas também não pode de menos. Eu já vi gente massageando assim, né, só fazendo um carinho no tórax. Não pode, você tem que fazer uma massagem adequada e prestar atenção nos sinais, no monitor. O capnógrafo também pode te ajudar para ver a efetividade da compressão. Isso, inclusive, a gente vai trazer com mais detalhes no congresso, que dá, né, para discutir a fundo esse tema que é muito importante. Perfeito. A gente parte para o terceiro passo, que é identificação do ritmo. E aqui, principalmente falando de adultos, é fundamental, não tem como conduzir uma PCR sem identificação de ritmo. Principalmente naqueles casos súbitos, a gente sabe que a grande maioria das vezes é causa cardíaca. E você só vai ter como saber isso identificando o ritmo, colocando ali no monitor para poder avaliar. O que a gente vê, né, de maneira geral nos filmes, novelas, parou, chega chocando. Não é bem assim. Você só choca em ritmo chocável, em que a causa é realmente a parte cardíaca. E é esse entendimento que você tem que ter. Olha que interessante. O indivíduo pode ir para a PCR, então, sendo a causa o coração ou não. Na verdade, é algum outro problema que está influenciando no funcionamento cardíaco, mas o coração, nesse sentido, ele é um coitado. Então eu costumo falar assim, ó, ritmo chocável, a culpa é do coração. Ritmo não chocável, o coração é um coitado ali naquela condição. Então adianta você dar choque num coração que já está sofrendo, às vezes, com hipovolemia, com hipóxia, intoxicação exógena, um tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo. Então não adianta nada eu chocar um coração que está sofrendo com esses outros problemas. Por isso que aqui, ó, não tem como conduzir PCR sem identificação de ritmo. Aí a gente entra na velha discussão, mas tem lugar que não tem desfibrilador, tem... Esse local que não tem desfibrilador, primeiro, por que não tem? Se você for avaliar o preço, o custo de um desfibrilador para um município, para uma secretaria de saúde, é ridículo. Não tem porque ninguém pediu. E boa parte das vezes, infelizmente, é mais cômodo, entre aspas, não ter. Porque não sabe identificar o ritmo e não sabe usar, não sabe desfibrilar o paciente. Aí é melhor não ter, vai conduzindo só com compressão torácica e ventilação e fazendo adrenalina. Que está errado. Porque se for uma FV ou uma TV sem pulso, esse paciente não vai voltar. Então a importância e atenção, se você já chegar no local para fazer plantão, não tem, já solicita, conversa com o secretário, você fala, isso aqui é fundamental e imprescindível ter um desfibrilador no local de atendimento. E aí, você identificando o ritmo, se for FV ou TV, parte para desfibrilar o mais precoce possível. Se for ritmos não chocáveis, a ESP. E a sistolia parte para o protocolo de ritmo não chocável. Só lembrando que para você falar que é a sistolia, precisa fazer o protocolo da linha reta. Precisa avaliar se aquilo é realmente uma assistolia. Só você pensar, se o cabo estiver desconectado,
você vai falar que é uma sistolia, e às vezes o paciente está em FV. E como o tratamento muda, a condução da PCR muda quando é chocável e não chocável, você vai estar conduzindo como um ritmo não chocável, pensando em assistolia, mas na verdade é uma FV. Então, muito cuidado, muita atenção com isso, e tenha muito claro na sua mente essa divisão de ritmo chocável para ritmo não chocável. Se for chocável, choque o mais precoce possível. Se for ritmo não chocável, volta para fazer RCP, começa a adrenalina de imediato e vai pensar nos famosos 5Hs e 5Ts. Eu costumo falar 6Hs e 6Ts. O ACLS retirou a hipoglicemia. Eu continuo incluindo, porque já atendi paciente que a única causa que a gente levantou ali na hora foi de hipoglicemia, levando a PCR, então eu mantenho, por isso que eu falo 6Hs e 6Ts. Mas é o 5,5 ou 6,6. E na PED, o que muda aqui para isso, para a identificação do ritmo? Tirando, só complementando, tirando que é lei, né, Ruli? Tem mais de 1.000 pessoas, se não me engano, o número, 1.000 de pessoas de circulação tem que ter, no mínimo, um DEA, né? Tem que ter um automático. Inclusive, já aconteceu comigo, eu estava no meu condomínio, tomando meu vinhozinho, tranquilo, jantando, e aí recebi uma mensagem no grupo. Tem um senhor, e eu sou pediatra, tem um senhor em parada no condomínio, ó, preciso de algum médico. E aí o dever chama mais alto, né? Minha esposa, vai lá. Fui lá. Aí você não tentou? Falou, não, mas peraí, eu sou pediatra. Eu sou pediatra, meu amigo. Se parar uma criança do seu lado ou um senhor, você vai ter que reanimar. É o teu dever ético. E fui. E cheguei lá, já tinha um DEA lá, do próprio condomínio. Olha que interessante. Todo lugar tem que ter no mínimo um DEA. Infelizmente ele não voltou, porque na verdade a identificação foi a falha ali. Demoraram para perceber que ele estava em parada. E aí a gente reanimou, infelizmente não voltou. Criança para por que motivo? Já falei. Causas respiratórias. E aí é exatamente o que você estava falando. 6Hs e 6Ts, eu também falo 6, porque hipoglicemia em criança é mais impactante ainda, porque vai faltar glicemia, vai faltar glicose para dentro do miocárdio. Imagina o impacto disso. Tem crianças que, de fato, fazem hipoglicemias importantes, abaixo de 50, 40, e isso é muito ruim para o coração e elas param mesmo. Então, com certeza uma causa. E aí a criança para por isso. Geralmente, o coração de uma criança, ele é o quê? Ele é saudável. Coração normal. Se eu estou falando de uma criança que já é um cardiopata, a história é um pouco diferente, né? Uma criança que já passou por cirurgia cardíaca, essas podem, às vezes, parar em ritmo chocável. Então, muitas vezes, em ambiente de UTI, eu já precisei fazer choques em criança. A forma de abordar é totalmente diferente, né? Porque você imagina a pá, e isso já é um conceito importante que a gente tem que ensinar. A pá já é totalmente diferente. Você imagina um bebezinho, imagina um neonatal, um cara que pesa 3,5 kg, e você tem um desfibrilador que é padrão para todo mundo. Então, você pega aquele desfibrilador gigante, que é 3 vezes o tamanho da criança, e aí você pega as pás. E aí muita gente nem sabe disso. A própria pá tem um dispositivo, tem ali um ganchinho que se você puxar, você já tira, e ele se transforma numa pá pediátrica, que a gente usa para criança abaixo de 1 ano. Então, no caso do DEA, existe um atenuador. Geralmente ele é um adesivo diferente, é um eletrodo diferente. No desfibrilador, em teoria, todos deveriam ter isso. Você tira a pá de adulto, tem a pequenininha, abaixo de 1 ano. Acima disso eu posso usar a normal, que vai fazer diferenciar a carga. Por quê? Porque eu preciso de um espaço entre as pás. E tem bebê que é tão pequeno que nem com a pá pediátrica você consegue dar esse espaço. Então o que eu preciso fazer é dar assim, um intervalo. Geralmente a gente coloca onde a posição dessas pás? Aqui em cima, né, embaixo, subclavicular, aqui mais ou menos no segundo espaço. E o outro é aqui no ápice do coração, em volta do ictus, aqui, ou na linha hemiaxilar anterior, mais ou menos essa distância. Bebezinho muito pequeno não dá. Então, às vezes, eu posso até lateralizar o bebê, colocar uma na frente, outra atrás, em dorso, porque eu preciso criar uma corrente, eu preciso dar um espaço. E aí, mas o que vai mandar, de fato, é a carga, e óbvio, não pode esquecer o gel, né? Jamais, na hora H ali, você vai queimar a pele, não vai transmitir a carga e não vai ser eficiente. Mas criança não para geralmente por isso, né? Criança ou é assistolia, e infelizmente às vezes o coração de fato ele para, ele funde o motor e não funciona mais. E aí você tem que ir em cima das causas, e infelizmente algumas não voltam porque passou aquele tempo de apneia muito prolongado. Mas é interessante olhar, quando você vai olhar o algoritmo do PAUS, o choque, e eles mudaram isso até na forma de fazer o desenho no último algoritmo. A droga, ela entra no mesmo nível do choque, né? Se você for pegar os dois algoritmos,
ritmos chocáveis e não chocáveis. Chocáveis, choque. E não chocáveis, droga. Por quê? Eles fizeram vários... Tá difícil. Eles fizeram vários estudos e eles mostraram o seguinte, que, em média, as pessoas levavam 3 a 5 minutos de reanimação para fazer a droga. Porque você começava ventilando, vamos massagear, checa o ritmo, não é, volta para massagem. E onde eu vou fazer a droga? Então, assim, eles colocaram a prioridade, a epinefrina, a adrenalina, e aí a gente faz aquela diluição de 1:9, 0,1 ml por quilo, ela está lá em cima, ela tem a mesma prioridade do choque. Então eu preciso fazer imediatamente. Assim, eu estou massageando, mas eu preciso resolver a adrenalina. Como? Eu até posso tentar fazer por via traqueal, a efetividade é muito baixa, a absorção é errática, eu faço pelo menos 2 a 5 vezes a dose, tem algumas referências até no Pulse que falam até 10 vezes a dose, então você pode fazer 0,1 ml por quilo sem diluir. Só que, sinceramente, a gente não faz isso na prática porque não é efetivo. Então, ou eu faço EV, que não vai ser tão fácil conseguir um acesso ali na hora, ou eu faço intraóssea. Então, eu preciso correr com isso, passar logo uma intraóssea e fazer a primeira dose de adrenalina lá em cima, o quanto antes no algoritmo. Esse é um grande diferencial. Muita gente demora muito para fazer. E criança responde muito bem à epinefrina. Se você faz ela bem precoce, é legal, e sempre massageando, nunca deixando de massagear. E no adulto também, quando tem o ritmo chocável, que você vai desfibrilar o quanto antes, e o ritmo não chocável, o ACLS recomenda também já fazer uma dose imediata, uma ampola inteira de adrenalina, quanto antes, para justamente estimular esse coração, como eu expliquei. Ou a causa é cardíaca, que é o ritmo chocável, ou quando não é ritmo chocável, o coração está sofrendo. Então, na verdade, a gente precisa complementar, ajudando, fazendo a adrenalina o mais precoce possível. E aí, justamente, a gente chega no quarto passo, que é conhecer muito bem os medicamentos. Isso é fundamental. E, mais uma vez, a importância de você diferenciar em ritmo chocável e não chocável, porque os medicamentos mudam. A adrenalina, ela entra nos dois, em momentos diferentes, mas você usa nos dois. Já os antiarrítmicos, no caso, a amiodarona ou lidocaína, vão entrar somente para o paciente que está em ritmo chocável. Não faz sentido utilizar uma amiodarona para um paciente que está num ritmo não chocável, que o coração está até funcionando, tentando funcionar, está com uma ESP, por exemplo. Quer dizer que está mostrando que a parte elétrica dele está ok, não está sendo efetiva, porque não está tendo contração. Mas ele não está com uma arritmia, então não faz sentido fazer amiodarona ou lidocaína para esse paciente. Então só vai utilizar a amiodarona para aqueles casos de paciente com ritmo chocável após o segundo choque. Então é refratário, aliás, após o terceiro, porque após o segundo você faz adrenalina e depois vai fazer a amiodarona. A amiodarona dose, primeira dose, 300 miligramas, dilui para um soro de 20 ml e faz direto em bolos. Vamos lembrar, é uma PCR, não dá tempo de ficar diluindo 100 ml, infundindo em 10 minutos, como a gente faz, por exemplo, num caso de uma arritmia com o paciente acordado, um ataque à arritmia, uma fibrilação atrial, por exemplo. Então, para esses casos, primeira dose, 300 miligramas, segunda dose, 150 miligramas. E aí, depois a terceira? Não tem terceira dose, o que pode ser utilizado é lidocaína, que aí você pode introduzir como uma terceira dose, mudando o medicamento. 1,5 miligrama por quilo da lidocaína, direto, sem diluir também. A lidocaína é a mesma xilocaína, sem vasoconstritor, que a gente usa para fazer a anestesia local. Então, aspira e faz direto em bolos também. É uma PCR, de novo, não dá tempo de ficar diluindo e fazendo, né? Tem que fazer rapidamente. Mas então, ritmo chocável, além de desfibrilar, fazer a amiodarona e podendo utilizar a lidocaína. Ritmo não chocável, somente adrenalina a cada 3 a 5 minutos. Você vai repetindo enquanto mantém a RCP eficiente e também se atentar para os famosos 6Hs e 6Ts. Por exemplo, se for uma suspeita, tiver um exame prévio do paciente com uma hipercalemia, você pode fazer gluconato de cálcio nesse momento. Se a suspeita foi de uma acidose e tem uma dosagem prévia da gasometria, confirmando que foi mesmo a acidose, provavelmente a causa da PCR, você pode fazer bicarbonato para esse paciente. Pode fazer 1 ml por quilo, pode fazer 40 ml direto, depende de cada protocolo, mas é algo que pode ser feito. Se você está suspeitando de um pneumotórax hipertensivo, está vendo que de um lado, suspeita de trauma, por exemplo, de um lado está bem aumentado, do outro não, hipertimpânico,
faz a punção. Você precisa corrigir isso e sem perder tempo e mantendo a RCP eficiente. Tá? Mas no ritmo não chocável, apenas adrenalina e vai pensando, raciocinando nos 6Hs e nos 6Ts para tentar corrigir. E na PET, o que muda aqui de medicamento? Exatamente a mesma história. Não está errado se você usar só adrenalina. Então não está errado. Tem muita gente que quer fazer esse rodízio de drogas e vou tentar... É a mesma coisa. Nos ritmos chocáveis você pode usar mildarona, você pode usar lidocaína, exatamente como ele explicou. Mas às vezes eu não tenho manejo com aquelas drogas, eu vou demorar para preparar, eu não sei em que momento exatamente encaixar. Não está errado se em toda a tua reanimação você só fizer epinefrina. Não está errado. E pelo contrário, criança responde muito bem. E você falou a história do bicarbonato. Muita gente tem o hábito de fazer bicarbonato em todas as paradas. Não é certo. Tem vários estudos falando sobre isso. Você joga o bicarbonato, é igual você tá ali cozinhando, de repente pega fogo na tua frigideira e você joga água. Em teoria, a água vai ajudar a esfriar um pouco o processo. Mas o que acontece quando você joga água no fogo? Num primeiro momento, acontece exatamente a mesma coisa que o bicarbonato. O bicarbonato ele entra na célula e libera mais lactato. Então, num primeiro momento, você até pode ter a sensação de que o teu pH deu uma melhorada e a criança, às vezes, dá uma respondida, mas logo na sequência, a acidose, às vezes, ela pode piorar pelo uso do bicarbonato. Parece contraditório, mas é verdade. Então, na prática, a gente só usa, exatamente como o Rulli falou, se você tiver ali uma suspeita de que, de fato, a criança já estava acidótica e aí você usa. Outro detalhe importante que eu preciso frisar é bradicardia, que aí já é outro protocolo do PAUS. Mas se eu tenho uma criança bradicárdica, e aí a gente precisa ver isso desde o ritmo, eu tenho uma criança abaixo de 60, ela tem pulso, só que ela está com repercussão hemodinâmica. Então eu estou com uma criança 2 anos de idade, e você percebeu que ela está rebaixado, você vai palpar, ela até tem o pulso, mas ela está com uma frequência de 45. Como é que você age nessa hora? Você toca como se fosse uma parada cardiorrespiratória. Pediatria tem essa particularidade. Tem situações que não necessariamente não tenha o pulso, até existe o pulso, mas você vai conduzir aquilo como se fosse uma parada. Você vai começar a massagear. Isso acontece, por exemplo, na OVACE, na obstrução de corpos estranhos, em vias aéreas. Você, em algum momento, se a criança está apagada, você também vai proceder à massagem para conseguir expelir. Então, tem situações em pediatria que, assim, tô na dúvida, é melhor você massagear e começar os protocolos e a criança responde. Muitas vezes, assim, só de ventilar e começar a massagear, a criança já... Então, o importante é não tardar, né? Mas em relação às drogas, mesma coisa, não tá errado. Eu, em muitas reanimações, eu só usei epinefrina. 3, 4, 5 doses e muitas vezes a criança volta, infelizmente outras não. Mas não tá errado se você só usar epinefrina. E enfatizando que no adulto, no ritmo chocável, muito mais importante do que a mildarona é desfibrilar o paciente. Então, muita atenção com isso, por isso que eu enfatizo novamente, que precisa checar o ritmo para esses pacientes. Não dá para conduzir uma PCR em adulto sem checar ritmo. Quarto, então, medicamentos. E por último, quinto passo, não menos importante, cuidados pós-PCR. Não adianta nada, toda a mobilização da equipe, sua mobilização, seguir o passo a passo. Se depois que o paciente volta, legal, voltou, não for feitos os cuidados adequados. Esse paciente vai voltar muito grave, tanto pela condição que levou ele ao PCR, vamos pensar nisso, quanto maior for o período que esse paciente ficou em PCR, a quantidade de pró-inflamatórios que vão sendo liberados, é só você pensar, os tecidos vão ficando isquêmicos. Quando faz uma RCP de qualidade, a gente consegue restabelecer uma parte do fluxo, mas principalmente para o cérebro, para o coração e para os rins. Então, uma quantidade pequena. O restante dos tecidos, de maneira geral, vão ficando isquêmicos. Por conta disso, quanto maior o tempo de parada, maior a quantidade de liberação de pró-inflamatórios. Então, muitas vezes, o paciente volta literalmente chocado, desaturando, mal, hipotenso, às vezes conseguindo pressão sistólica somente, pressão diastólica inaudível. Então é uma situação extremamente grave. Tanto é que nessas condições é muito frequente, infelizmente, o paciente evoluir para PCR novamente nos próximos minutos, principalmente se não for entrado de imediato com esse cuidado pós-PCR. E que, de maneira geral, aqui cabe uma aula inteira para falar sobre isso. No congresso a gente pode trazer, vamos trazer mais aprofundado também, para falar um pouquinho
desses cuidados pós-PCR, porque isso é fundamental. Você ter essa noção de um passo a passo para conduzir assim que o paciente volta faz muita diferença. De maneira resumida, primeiro, fazer um aporte ventilatório para esse paciente. Se não entubou durante a PCR, você vai precisar entubar agora, muito provavelmente. E aí muda, porque durante a PCR não usa medicamento algum, você entuba direto, literalmente é passar o tubo, porque o paciente está parado, não tem reflexo, não tem nada, então entuba direto. Agora, se ele voltou, muito provavelmente vai estar com reflexo, vai sentir dor, você vai precisar seguir uma sequência adequada para entubar esse paciente. Mas, de novo, ele vai estar desaturando, vai estar hipotenso, você vai ter que escolher adequadamente os melhores medicamentos nesse cenário pós-PCR. Se sair fazendo, por exemplo, fentanil, midazolam, esse paciente vai parar com certeza. Imagina, está com 6 de sistólica, diastólica inaudível. Você faz fentanil, faz midazolam, vai parar, porque ele vai fazer ainda mais hipotensão. Na hora que terminar de entubar, vai ter que voltar para a massagem, para a compressão torácica. Então, muito cuidado nesse momento, mas ficar atento com essa dessaturação, vai precisar entubar provavelmente. E aí, esse é o primeiro ponto, suporte ventilatório adequado. Segundo ponto, droga vasoativa. Provavelmente ou fluidoterapia ou droga vasoativa. Vai precisar para restabelecer. Vamos lembrar que tanto a pressão quanto a saturação, elas andam junto. Paciente que começa a dessaturar, vai começar a fazer hipotensão também. E paciente que está fazendo hipotensão, vai dessaturar, porque a quantidade de sangue circulante vai diminuindo. E, consequentemente, vai sofrendo menos oxigenação no pulmão, por isso que ele vai invariavelmente evoluir para dessaturação também. Então, nesse cenário, você precisa fazer volume para esse paciente, muitas vezes, mesmo sendo cardiopata, mesmo renal crônico, ele vai perder líquido para o terceiro espaço, essa liberação de pró-inflamatórios intensa no organismo. Então, nesse primeiro momento, vai sim precisar fazer volume, não tem uma quantidade fixa, você vai ter que ter a capacidade de avaliar, fazer cristalóide, né, ou fisiológico, solução salina 0,9%, ou Ringer lactato, vai fazendo alíquotas 250, 500 ml e reavaliando. E já pode ir preparando para entrar com noradrenalina, que é a melhor droga vasoativa nesse cenário, ou, se possível, adrenalina. Adrenalina, teoricamente para adulto, seria melhor. Qual que é o problema? Entrar em acesso periférico. É arriscado. Mas qual que é a vantagem da adrenalina? Vai agir em receptores beta-1 cardíaco, e vamos lembrar que o coração nesse momento vai estar fragilizado por conta de toda a compressão, por conta de tudo que foi passado, e vai agir em receptores alfa-1 adrenérgico na periferia, ajudando no retorno venoso. Então, a adrenalina, quando a gente pensa em uma droga vasoativa pós-PCR, a adrenalina é o melhor. Mas para fazer acesso periférico tem que ter muito cuidado. Tanto que quando eu recomendo, quando vai fazer acesso periférico, faça o mais diluído possível. Uma ampola em 100 ml de soro glicosado ou até mesmo uma ampola em 250 ml. Por quê? Você vai ter que entrar com uma dose alta, 30 ml hora ou 30 microgotas por minuto, se você não tem uma bomba de infusão. E dessa maneira, vai sendo uma concentração menor e caso extravase, fica mais fácil para ver, porque o volume infundido vai ser maior. Então, vai conseguir identificar mais rápido que está extravasando para parar. Por isso que eu sugiro que faça mais diluído. Já, se for utilizar noradrenalina, você pode entrar em acesso periférico, 2 ampolinhas, não tem uma diluição certa ou errada, você pode fazer qualquer uma, eu sugiro 2 ampolas em 92 ml de soro glicosado e começa, dependendo da pressão, você vai aumentando a dose para poder fazer esse suporte. Mas é fundamental ter isso na sua cabeça. Essa parte ventilatória é muito sob controle, você vai ter que entubar e tudo mais, acoplar no ventilador, na ventilação mecânica e também fazer esse aporte da parte hemodinâmica, porque os dois andam junto e é isso que vai segurar esse paciente nesse momento após a PCR, após o retorno da circulação espontânea. O que faz mais de diferente aqui na PED? O volume vai ter que ser diferente, né, tudo mais, e DVA. Você fala bastante de fazer adrenalina, né, mas com todo o cuidado, e que em criança talvez ainda seja o risco de extravasamento ainda pior, porque o vaso é menor, né? E infelizmente também não dá para diluir tanto, porque você vai acabar fazendo mais volume, então você tem que ter esse cuidado, né? E foi muito importante você falar sobre a questão de ter o cuidado com a sedação, quando o paciente volta. Aconteceu uma situação comigo, certa vez, ali no início da minha carreira em UTI, e teve um paciente que parou por uma bronquiolite, e felizmente consegui reanimar naquela hora, intubei, fiz tudo certinho, fez todo passo a passo, a criança voltou. Só que ele voltou bastante baleado, miocárdio muito ruim, ele estava chocado,
e o ritmo batendo ali 180, 200, a perfusão ruim, e ainda em acesso periférico. Então a gente entra nisso que a gente está falando, é complicado. E aí a criança querendo começar a mexer, querendo começar a tossir, e aí eu falei, bom, eu vou precisar pegar um acesso melhor, e aí eu fui tentar passar um catéter. Para passar esse catéter eu usei um sedativo, usei, por exemplo, um Propofol. E quando eu fiz esse Propofol, fiz 1 miligrama por quilo, e depois eu ia fazer uma dosezinha de fentanil, mas não deu nem tempo, porque só de fazer essa primeira dose de sedação, a frequência foi aumentando, é engraçado, né? Porque primeiro o ventrículo vai começando a bater no vazio, e aí ele parou. E parou em assistolia. E aí, infelizmente, nesse momento, ele não voltou mais. Aí foi 30 minutos de reanimação, e a gente já vai falar sobre isso, e não voltou mais. Então, assim, sedação nessa hora é muito importante, a gente fala isso inclusive na sepse, no choque séptico, muito cuidado, eu vou decidir entubar o paciente, e a gente está falando especificamente de parada, mas mesmo nesse cenário, vou entubar, e aí eu faço uma sequência sem prestar atenção no cardiovascular antes. É claro que a intubação durante uma parada cardiorrespiratória eu não vou usar a sedação, mas essa criança, você conseguiu fazer ela voltar. Só que ela está totalmente rebaixada, ela está em insuficiência respiratória, e aí você fala, bom, eu realmente vou precisar entubar. Espera um pouquinho, nem que você coloque assim um suporte de oxigênio, coloca ali uma máscara não inalante, 10, 15 litros por minuto, tenta subir essa saturação, faz uma expansãozinha volêmica delicada, começa com 10 ml por quilo, vai sentindo o paciente, entra com droga, exatamente o que o Rulli falou, o coração ele vai estar muito ruim, a criança vai estar acidótica, tenta começar uma droga, inicialmente espera um tempo, porque às vezes a gente entra com a droga, mal desceu no equipo, mal começou a fazer efeito, espera 15, 20, 30 minutos, já vai estar dando um efeito legal, e claro, acima de tudo, fica ao lado do paciente, né? Porque esse paciente muitas vezes vai parar de novo, e às vezes vai ser um quadro refratário, fica ao lado do paciente, estabilizou, você percebeu, começou a melhorar a perfusão, agora eu tenho uma pressão legal, eventualmente eu já tenho até diurese, percebi xixi ali, que é muito importante, aí, poxa, ele ainda precisa ser entubado porque ele está em insuficiência respiratória, aí você fica mais tranquilo. Então dá tempo de você monitorizar, estabilizar o hemodinâmico para aí você pensar em intubação. E outro detalhe importante que eu precisava comentar, que é o manejo do próprio desfibrilador. Muita gente tem essa dúvida, e depois a gente, obviamente, vai falar com mais detalhes quando a gente estiver ali no congresso. Mas é legal você saber como funciona o teu equipamento. Checa primeiro, dá uma olhada. E criança a gente faz quanto, Rulli? Você tem ideia? Não. Fazer essa provinha com você. Para adulto você faz quanto de choque? Carga máxima, 360 no monofásico ou 200 no bifásico. Isso é um adendo, né, que hoje todas as fábricas que produzem desfibrilador só produzem bifásico, que às vezes tem um monofásico lá, antigo, e na PED. Isso sempre causa muita confusão, porque os números, eles não são, às vezes, redondinhos, você vai ver ali. Eu garanto que quem só trabalha com adulto nunca prestou atenção, mas você é clínico, você precisa atender uma criança, dá uma olhada, pelo menos. Você vai estar lá 10, 20 joules, 40 joules, 60, às vezes vai pulando os números, e depende do fabricante. Eu vou fazer, no choque inicial, eu vou fazer 2 a 4 joules por quilo. Então, muitas vezes a gente começa com 2, e depois a gente, no próximo choque, já pula para 4. Uma criança de 10 quilos é 40 joules. Então, tem que ajustar essa carga. Tem gente que não presta atenção, parece besteira, mas não é. Já coloca ali 200 joules. É claro, um adolescente é adulto, né? Então, se eu pego um cara, assim, na verdade, acima de 20 quilos, né? Não, estou fazendo conta errada. Acima de 40 quilos, se eu for fazer 40, 45 quilos, aí já é um adulto, aí já é 200 joules. Mas até lá, eu tenho que ter esse cuidado. E quando eu estou falando, e aí já é outra aula, não vou citar, mas, por exemplo, cardioversão já é metade dessa dose. Presta atenção na carga, faz o teste antes, saiba onde é. Inclusive o desfibrilador, ele tem essa função de ideia, ele tem o automático, alguns, né, alguns mais modernos, eu coloco no manual, escolho a minha carga, não está dando resultado, eu posso dobrar essa carga. E, na verdade, o Pause, na última edição, ele ainda traz que você pode ir aumentando até chegar à dose do adulto, eventualmente, mesmo em crianças pequenas. Você pode ir complementando essa carga, porque pode ser que não esteja transmitindo legal aquele impulso elétrico, desde que com gel, fazendo a posição adequada, você pode ir aumentando essa carga, mas começa geralmente com 2 joules por quilo.
E todos esses cuidados que você falou, além disso, eu ainda complementaria. Presta atenção na parte neurológica dessa criança. O neurológico tem a ver com todo o resto. Eu preciso deixar a glicemia legal, porque no fim das contas, qual que é o grande problema da parada cardiorrespiratória? Lá no final do dia, é neurológico, além do cardíaco, é óbvio, mas eu quero manter o neurológico dessa criança normal. E a criança são segundos entre a diferença entre uma sequela para o resto da vida. Uma criança ficar neuropata por segundos a mais, por 1 minuto ou 2 a mais, talvez, de reanimação. Então, assim, eu estou focando em cérebro. Poxa, consegui trazer essa criança de volta, ela voltou. Eu preciso continuar prestando atenção no cérebro. Então, além da sedação, deixar a criança confortável, presta atenção na glicemia, presta atenção na hidratação. Não posso nem hiperidratar, nem hipoidratar. Presta atenção, coloca um volume legal, observa a diurese e você já checar também a temperatura dessa criança. Então, às vezes, a criança ela já veio num estado que ela está febril e você trata a febre, mas ela também não pode ficar hipotérmica. Então, você tem que deixar uma temperatura legal. Você até pode deixar um decúbito levemente elevado depois, em torno de 30 graus. Você está tentando sempre pensar no cérebro, proteger o cérebro. Presta atenção na temperatura do ambiente. São coisas que a gente precisa pincelar, porque às vezes a gente esquece. Coleta depois um agaso, checa como é que está esse pH. Eu estou ventilando legal, eu não preciso hiperventilar, preciso deixar uma ventilação legal, CO2, 35, 45. Então você precisa fazer esses pequenos ajustes, porque no fim das contas você está pensando no cérebro dessa criança, tentar proteger ela para o futuro, né? Acima de tudo. E uma coisa interessante, olha o tanto de temas que giram em torno desse assunto de PCR. Porque quando fala de PCR, a gente tende a pensar assim, é fazer RCP adequado ali. Não é só isso. Precisa, claro, seguir o protocolo, saber muito bem, com muito raciocínio, mas você tem que também ter ao redor de tudo isso que a gente falou aqui, como saber manusear a droga vasoativa, saber a utilização de fluidoterapia, intubação orotraqueal, uma sequência adequada, com a escolha correta dos medicamentos, com um pré-tratamento, uma pré-oxigenação adequada. Olha o tanto de coisas que você precisa dominar para então conduzir esse paciente da melhor maneira e principalmente depois que ele volta, que é uma situação paciente extremamente grave. Por isso que, quando fala de PCR e RCP, não é só a RCP que tem que vir à sua cabeça. É todo esse universo ao redor desse tema que é, na verdade, conduzindo um paciente extremamente grave e que você precisa desse passo a passo, entendendo, tanto na parte no cenário adulto, quanto no cenário pediátrico. E até muda também a quantidade, como a gente está discutindo aqui. Mas olha o tanto de informação bacana, o tanto de coisa que chama atenção para a importância que é saber atender adequadamente uma parada, que é muito além do que só fazer compressão torácica e só ventilar esse paciente. E para finalizar, até quanto tempo fazer uma RCP? Agora vamos começar com a pediatria. Até quanto tempo? Você está me passando essa bola, né? Não existe um tempo determinado que é lei. Não existe. É mito. Na prática, existe ali uma convenção de que, poxa, passou de 5 minutos para cima, a lesão neuronal já é praticamente total. Se eu estou É claro, se eu faço uma compressão legal, já tem relatos na literatura de 1 hora, 1h30 ou mais. A gente vê esses casos, às vezes, né? Na mídia e tal. Reanimou tanto tempo, voltou e pode ser que a tua reanimação foi tão legal, foi tão efetiva, que você preservou o cérebro, de fato. Então não existe... Agora, passou de 5 minutos ali de apneia. Você está fazendo uma reanimação, o paciente não responde ao que você está fazendo. Morte neuronal quase total a partir dali, né? E cada segundo que vai passando, é muito complicado. Então, na verdade, quem estabelece, fazendo uma resposta tentando simplificar o que é difícil, é o médico que estabelece tempo de reanimação cardiopulmonar. A gente acaba convencionando, em torno de 20 minutos seria um número mágico. Passou de 20 minutos, com certeza não vai voltar mais. Menos, talvez você tenha se esforçado menos. Mas na prática, eu já fiz reanimações, inclusive recentemente tive um caso em que era uma criança já bastante sofrida, que já tinha muitas comorbidades, uma criança encefalopata, que já tinha uma traqueostomia. E eu reanimei 10 minutos. E é exatamente o que eu estava falando no começo dessa aula, dessa conversa nossa. A gente tinha relacionamento com essa família, a gente tinha confiança com essa família. Fiz 10 minutos. Era uma criança que já tinha parado outras vezes. Fiz ali 2, 3 doses de epinefrina, ventilamos
e a criança não teve resposta. Então, assim, já era uma criança que tinha uma lesão neurológica estabelecida. 10 minutos, encerramos, família tranquila, conversei com eles, olha, infelizmente não respondeu, não vou prolongar o sofrimento dessa criança. Eu estava errado? De jeito nenhum, tudo anotado em prontuário é documento médico. Escreva exatamente tudo o que você fez, quais as drogas, isso é muito importante, e exatamente o que eu fiz, e tranquilo, com segurança. Assim como eu já reanimei 40 minutos, já reanimei 50 minutos, porque eram crianças que de repente chegaram rígidas ali, uma bronquiolite, que não tinha nada. Poxa, vamos insistir, e muitas vezes dá certo, você passa ali daquele tempo, opa, tá voltando, finalmente deu certo, a criança voltou. Maravilha, valeu a pena o teu investimento. Então, existe tempo correto? Não. Quem determina é o médico, tem que ter bom senso, tem que ter história clínica, tem que entender o contexto daquela família, e claro, você também não vai fazer nada extremamente heróico, além do que você deveria fazer, né, obstinado seria a palavra, a gente vai fazer exatamente o que aquela criança precisa e quanto ela responde. Então, pode acontecer de ser 5 ou 10 minutos, e pode ser que seja 1 hora, quem determina é o médico. Você falando disso, uma das reanimações que eu fiquei mais tempo foi 1 hora. Um adolescente, um pós-operatório de apendicite, 5, 7 dias de evolução, foi operado, peritonite, aquela coisa toda, o paciente estava em sepse e tudo mais, e parou na enfermaria. E, poxa, adolescente, eu não me lembro se é 13, 14 anos, mas pequenininho, de caramba, foi. Você fica vendo caso a caso. O ACLS, de maneira geral, ele fala dos 20 minutos, porque a partir disso o dano neurológico é muito grave. E aí a consequência disso, o paciente ficar depois para o resto da vida com sequela neurológica é muito ruim. Então não tem assim um número mágico, mas o ACLS traz 20. Tem um estudo muito bacana de um hospital universitário no Japão, se eu não me engano, de 2017. Eles conseguiram fazer um protocolo, mas isso para o atendimento pré-hospitalar, para tentar estabelecer um período de até quanto tempo de reanimação o paciente não fica com uma sequela importante. Nesse estudo, que, claro, é limitado porque eles utilizaram pacientes acima de 18 anos e que tiveram prontamente a identificação de PCR e o início precoce da RCP, eles identificaram um número mágico de 35 minutos nesse cenário. É um N bastante razoável de pacientes, e que eles viram que até 35 minutos, 97% dos pacientes que retornavam dentro desse período não tinham nenhum dano importante. Então, e de imediato fazer RCP, talvez 35 minutos sejam um norte aí para você. E viram que acima de 50 minutos, praticamente 100% de óbito ou nos próximos 30 dias, ou lesão neuronal irreversível. Então, ficou esse intervalo de 35 a 50, um limbo. Abaixo de 35, ok. Acima de 50, não, porque os pacientes voltam com muita sequela, ficar ruim, enfim, todo o cenário que a gente sabe de paciente que fica com sequela após um tempo prolongado de PCR. De maneira geral, você vai adequar, ver se o paciente tinha comorbidades, qual era o cenário anterior, às vezes o paciente já fazendo um tratamento oncológico, doença terminal, enfim, tem que levar tudo isso em consideração. Então, não tem uma resposta simples e também não tem um número mágico. Mas depois de tudo isso que a gente discutiu aqui, tenho certeza que você já vai ver com outros olhos a PCR, muita informação bacana, tanto essa diferenciação de adulto, pediátrico. Peço que, se você gostou, já deixa aqui nos comentários o que você mais achou de interessante, algum desses pontos que a gente abordou, se você gostaria de uma aula específica sobre algum deles, por exemplo, a gente falou de droga vasoativa, intubação, falamos de vários outros temas, soroterapia, ou até mesmo o manejo, você falou de diferenças de carga para desfibrilar ou cardioverter, também no adulto isso muda, um flutter é 50 joules, já se for um ataque ventricular, você pode começar com 100, se for uma fibrilação atrial um pouco maior, enfim. Talvez seja esse um assunto que você gostaria de ver aqui. Se for, deixa aqui nos comentários, deixa também o que você achou dessa live, algum tema que você gostaria que a gente fizesse para essa diferenciação entre atendimento adulto e pediátrico. Lembro ainda para você seguir o perfil médiconaprática.pediatria. O Evandro vai sempre estar trazendo tema para o seu dia a dia, para você que é médico e acadêmico de medicina, que vai fazer atendimento pediátrico, que você não é pediatra, mas precisa dominar esse assunto. Então, a oportunidade de você sempre ver temas relacionados com isso de uma maneira muito massa, muito top, que o Dr. Evandro sempre está trazendo no perfil. Então, aproveita para seguir, deixar o like aqui também no vídeo. Obrigado, Evandro, sempre muito bom. Obrigado você.
E, por favor, mandem sugestões de temas, né? Escrevam lá nos comentários, eu estou abrindo caixinha de pergunta, manda lá. Quando eu escolhi fazer pediatria na minha vida, a orientação era o seguinte: não vai mais ter criança no mundo, né? Porque a população está envelhecendo. Eu vejo ainda muita criança chegando e eu vejo ainda uma carência enorme de pediatras e a gente precisa de médicos que tem um mínimo de capacitação, de bom senso, de adaptação. Poxa, eu atendo adulto, mas eu sei, pelo menos, assim, como encaminhar essa criança de uma forma mais segura, fazer os primeiros atendimentos, é para isso que serve, para a gente trazer segurança nesses atendimentos. Então, siga o perfil, acompanhe, mande sugestões, que a gente sempre vai ter essa visão, não só de especialista, uma visão de generalista, que acima de tudo nós somos médicos, né? Isso é o mais importante. Com certeza. E lembrar você do evento presencial que eu, o Evandro e outros convidados vamos estar no primeiro Congresso Médico na Prática, dia 30 e 31 de agosto e 1º de setembro em São Paulo, na cidade de São Paulo. Tem o link aqui embaixo na descrição para você garantir a sua inscrição. Não perde essa oportunidade. Temas importantíssimos como PCR, a gente vai abordar lá todo o protocolo, toda a sequência, que esse é um tema que não pode faltar. E trazendo todas as atualizações, tudo que tem de mais recente sobre esse tema e que vai fazer a diferença na sua vida. Então, acelere o seu aprendizado, 3 anos em 3 dias, participando do primeiro Congresso Médico na Prática. Não fica de fora essa oportunidade incrível, que eu tenho certeza que você vai levar muito ensinamento, muita coisa para a vida. Fora o networking, poder a gente conversar, dar um abraço, conhecer pessoalmente, isso vai ser fantástico. Então, aproveita, não fica de fora, e garante a sua vaga logo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um prazer muito grande ter vocês aqui e nos vemos na próxima live. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Até logo.